Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a terceira live de aquecimento para a jornada que nós vamos fazer dia 12 a 15 de dezembro. Jornada Caminho da Águia, uma jornada bem especial de autoconhecimento, de autoentendimento, né? Vai ser uma jornada onde nós vamos ter vivências, meditações, muito mantra, muitos exercícios sistêmicos bem importantes. Então vai ser um conteúdo muito interessante, tá? Eu vou falar um pouco sobre esse conteúdo hoje também, durante a live. Então essa é a terceira live de aquecimento. Esse conteúdo que nós vamos falar hoje, que é essa questão das relações afetivas e as relações da nossa... a relação da nossa afetividade, da como nós agimos efetivamente no mundo com a nossa família de origem. Esse é um dos temas mais importantes que eu entendo, tá? Enquanto constelador familiar, enquanto psicoterapeuta sistêmico. E hoje eu quero deixar isso bem claro para vocês. Espero que vocês consigam captar a informação que eu preciso passar para vocês, o ensinamento, porque é muito importante, isso transforma vidas, tá? Então, essa live eu tenho certeza que vai ser muito especial para todos nós, tá? Eu já quero deixar um desafio para vocês, para que a gente possa alcançar a maior quantidade de pessoas que necessitam, né? Então o desafio tá ali embaixo, tem um aviãozinho, enviem ali para 3 ou 4, 5 pessoas que vocês amam, que vocês entendem que precisam desse conteúdo. Já envie de uma vez antes de começar com o conteúdo. Esse é o desafio da noite, tá bem? Vamos mandar aviãozinho pro pessoal. Quanto mais pessoas entenderem e tiverem acesso a esse conhecimento, melhor, não é mesmo? Vamos lá então, povo. Relações afetivas e família de origem. Quais são as conexões? Por que existe conexão entre realmente isso, né? Entre essa nossa família de origem e as nossas relações afetivas, que a gente vai entender hoje, tá? A partir desse conteúdo. O que a gente precisa entender? Primeiro precisa entender assim, onde começou tudo, né? Qual foi o princípio? O princípio de toda essa história, de toda a nossa história, o princípio da nossa vida está relacionado com a minha maternidade, com o meu nascimento, com a minha concepção, né? A forma como eu cheguei nesse mundo, como fui construído nessa história, define, e eu estou para dizer para vocês hoje que define toda a nossa história, toda a nossa vida, tá? A vida da gente, meu povo, ela é composta, a estrutura do desenvolvimento, nosso desenvolvimento humano, tá? Ela é desenvolvida, esse desenvolvimento humano, ele é desenvolvido em 3 grandes esferas. A esfera do eu, a esfera das relações e a esfera do trabalho. Esse é o caminho de desenvolvimento. Aliás, isso que acontece com todos os seres humanos. Esfera do eu, esfera das relações e esfera do trabalho. O que é uma esfera? A esfera é o meu mundo, né? É a minha casa emocional. E a esfera do eu, aliás, esse é o conteúdo básico que nós vamos ver na nossa jornada, tá? Estudar a fundo e fazer bastante experiência, experimentos e bastante exercícios relacionados com esses lugares, tá? O que a esfera do eu quer dizer? A primeira esfera. Ela está composta da nossa família de origem, sintomas e doenças e amor próprio. Ou seja, é o começo de tudo, né? Então, a primeira esfera, que é a base de todo o desenvolvimento humano, é a esfera do eu. Ela está baseada, está configurada em cima de quem? Da nossa família de origem. E o que é minha família de origem? Minha família de origem, a gente precisa entender, meu pai, minha mãe, meus irmãos e todos os meus antepassados. Todos que vieram antes dele. Meus avós, bisavós, toda a galera lá de trás. São minha família de origem. É aí, gente, que a gente vai ver a construção do ser humano. Tá? É o começo, né? A construção. É a elaboração, né, do que a nossa concepção é o projeto e a nossa família é a construção. Nós somos exatamente da forma como nós somos construídos. Você lembra que eu falo sempre para vocês? Que eu sou a construção da minha história, eu só sou quem eu sou porque eu passei por experiências e todas as minhas experiências me levaram para onde? Para onde eu estou agora. Eu sou especialista na minha vida. Eu sou o expert na minha vida e ninguém sabe melhor ser o Gerson do que eu, porque fui eu que me construí.
Ponto. Fui eu que me construí. Então a minha família de origem é o começo de tudo, a construção. É nesse lugar que a gente recebe algo muito importante, que a gente não tem como devolver, ou seja, que é a vida. A gente recebe a vida dos nossos pais, que veio dos nossos antepassados, e esse presente, né, esse benefício é algo tão importante para nós que ele é a nossa permanência enquanto seres humanos, a nossa vida. Então a nossa vida veio através desse presente. Nós nunca conseguiremos devolver esse presente para os nossos pais. Nós só conseguiríamos agradecer a nossos pais pela vida que eles nos deram quando nós passamos a vida à frente. Quando nós passamos a vida para os nossos descendentes. Aí sim eu estou agradecendo a vida que eu recebi. Então a nossa vida vem dos nossos pais. O que é a minha vida? Tá? Isso é um conceito bem importante. Tá? Porque depois a gente vai entrar no outro conceito desse fluxo de vida. O que é a minha vida? A minha vida é um modo de viver, o conjunto de hábitos. Então a definição de vida é conjunto de hábitos que de um período de quando? Do nascimento até a morte. Tá? Da concepção até a morte. Então a vida é o conjunto de hábitos. É um modo de viver. Minha vida é composta disso. Se a minha vida começou na minha concepção, e ela foi construída em cima das experiências, desde o momento que eu estava na barriga da minha mãe, a forma como ela viu o mundo, a forma como ela sentiu minha relação com meu pai, com o pai dela, amor próprio, prosperidade, simplesmente ela passou para mim. E eu já saí desse lugar chamado gestação, com um plano pré-definido. E dependendo do ambiente onde eu estive, dos hábitos, dos ambientes, eu criei hábitos. Hábitos e criei um modelo. Esse modelo, esse modo é a minha vida. Então, minha vida é basicamente isso. É o conjunto, né, de hábitos que foram construídos através das minhas experiências. Essa é a minha vida. Então, a gente pode ver que a família de origem é importante, porque ela constrói esses hábitos. Começa lá. E se a gente pensar bem, a família de origem é o único mundo que nós temos, nosso mundo interior. Tá? Porque pensem assim, ó, como que funcionava essa questão de família, de origem, de sistema, alguns milhões de anos atrás, quando nós éramos ainda, não havia civilização. Só havia um mundo, que era o quê? A família. Então havia ali os nossos antepassados que viviam em bandos, e a única preocupação deles era sustentar, fazer a manutenção, a sobrevivência desse bando, desse núcleo, né, desse sistema. A relação com o mundo externo era somente de sobrevivência. Era caçar para não morrer e se defender, se esconder para não morrer também. Então era um movimento de sobrevivência. Então desde lá, esse movimento já começou a entender, nós começamos a entender que a família de origem é o nosso mundo interno. E se a gente pensar bem, funciona dessa forma hoje ainda. Lógico que a família perdeu esse privilégio, perdeu esse valor no decorrer de toda a questão da evolução, perdeu. Mas ainda se a gente olhar, o nosso mundo começa lá. Quando eu sou criança, o meu único mundo é minha família. As minhas relações com escola, minhas relações com amigos, com diversão, enfim, com o mundo de lá fora, é só relações. O meu mundinho mesmo, a minha família de origem. É lá eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim, configuração, meus tios, meus avós. É aquele núcleo ali. Então esse núcleo é muito importante para nós. Por quê? Porque ele nos deu a vida e porque ele constrói quem nós somos. Nós somos exatamente o modelo da nossa família de origem. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que existem pessoas que têm com características bem distintas umas das outras. Porque as famílias são distintas. E as famílias foram construídas em cima de existem várias questões por ter definido como uma família de um jeito, outra família de outro jeito. Questões sociais, questões ambientais, inconsciente coletivo, culturais, enfim. Cada família tem um padrão, tem um mundo fechado, um mundo interno, e nós estamos diretamente conectados com isso. Nossa vida veio de lá. Ponto. É nesse lugar que nós assumimos nossos hábitos. É nesse lugar que nós assumimos as nossas crenças. Né? É nesse lugar que nós começamos a entender, a criar o nosso modelo de mundo. Nós buscamos, e aí quando eu tenho isso, quando criança, eu crio um modelo de mundo nesse lugar. Olha como é interessante isso.
Quando eu sou criança, e o certo é isso, né? O certo é como as coisas funcionam nesse lugar. Se há medo, se há respeito, se há dor, se há desconfiança, se há insegurança, se há traição, enfim. O que há nesse lugar, principalmente para a criança, se torna uma verdade absoluta. Porque a criança, até os 7, 8 anos de idade, ela vive totalmente no inconsciente. É um movimento muito natural, evolutivo da espécie. Por quê? Porque a criança ela tem que conhecer tudo. Então a criança não sabe. Se chegar com uma criança de 2 anos e mostrar isso aqui para ela, um mouse, ela não sabe o que é um mouse ainda. Eu vou dizer isso aqui é um mouse, isso aqui é uma caneca, aquilo ali é um relógio, enfim. Nós temos que ensinar para as crianças tudo. Então é nesse momento, nesse lugar, nessa fase em que as crianças estão só absorvendo. Ela absorve o conhecimento e ela faz o que? Neuroplasticidade, né? Construções neurais, circuitarias neurais relacionadas com o que é isso, o que é aquilo outro, o que é aquilo ali e tal, mas também ele assume conceitos. Ela assume conceitos. E o que são os conceitos? São as definições personalizadas do mundo, né? É a visão personalizada do mundo. Por quê? Porque se eu nasci numa família que tem dificuldades financeiras, existe uma visão relacionada dessa família, desse coletivo, uma visão relacionada com o quê? Com a fartura. Uma visão relacionada com o quê? Com o dinheiro. Uma visão relacionada com a prosperidade. Relacionada com o quê? Com a experiência dela. Então existe uma visão, um modo de pensar. Esse modo de pensar é o modo do sistema. É uma visão sistêmica. Então quando a criança entra nesse lugar, ela entra nesse inconsciente coletivo dessa família, desse ambiente, e o que ela faz? Ela absorve tudo aquilo como verdade absoluta. E aí, olha só como é importante, nós vamos chegar lá hoje, é bem interessante, nós vamos chegar nesse lugar. E aí a forma como meu pai trata minha mãe, a minha forma como minha mãe lida com o amor próprio dela, a forma como meu pai lida com o trabalho, com a prosperidade, com a maternidade, com a paternidade, esse modo, esse conceito dos meus pais, dessa família, que pode não ser somente meus pais, pode ser meus avós juntos, pode ser um padrão dos meus avós, dos meus bisavós, pode ser um padrão sistêmico. A forma como essa família conceitua, tem a sua visão do mundo, é a forma como a criança vai absorver como verdade absoluta. E ela vai incorporar isso aí. A verdade da criança é essa. O mundo é desse jeito e pronto. Porque a criança não tem discernimento. Nessa fase, né, da concepção até 7, 8 anos de idade, não há discernimento. Só há, né, absorção. Eu só absorvo tudo. Absorvo conhecimento dos fatos, dos atos, dos conceitos. É ali que eu entro as minhas crenças, como que meu sistema vê dinheiro, prosperidade, abundância, classe social, como vê definições de raças, enfim, todos esses conceitos a criança absorve como verdade. Isso constrói dentro dela o primeiro movimento da personalidade. Aliás, a personalidade é um tema bem importante que nós vamos estudar bastante nessa jornada, tá? Já Caminho da Água. Estudar totalmente a construção da nossa personalidade. Então a criança ela absorve tudo e cria sua personalidade. O que é a personalidade? A personalidade é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Então eu penso de um jeito, automaticamente eu sinto relacionado com o que eu estou pensando e as minhas ações, meu comportamento é relacionado com o meu sentimento. Então se eu tenho dificuldades, se eu absorvi informações, as verdades que eu tive agora como absolutas, são as minhas crenças para a vida, né? Se eu absorvi essas verdades, essas mentiras, né? Essas crenças, esses hábitos, esses conceitos, e eu incorporei na minha como verdade absoluta, eu vou levar para a minha vida isso. E aí que acontece uma grande questão. A questão é, quando eu chego na adolescência, quando eu passo lá pelos 9, 10 anos, eu começo a fazer o quê? Eu começo a interagir com o mundo externo. De uma forma mais individual. Porque até então, a minha relação com o mundo interno é através dos meus pais, dos meus parentes, dos meus irmãos mais velhos, né? É através deles que eu me interajo. Então eu vou lá, vou brincar aqui, vou brincar lá, vou na festinha daqui, vou no aniversário do outro lá, mas estou sempre sendo acompanhado, sendo vigiado, sendo organizado e construído, né? Estou sempre sendo
conduzido de alguma forma, certo? Só quando eu começo a chegar lá para 10, 11, 12 anos, eu começo a ter a minha liberdade. Eu começo a sair para o mundo. E aí olha só como é que funciona. E a gente vai entender por que o adolescente existe tantas questões de rebeldia dentro do adolescente. Não é porque são crianças ruins, foram criados desse jeito, não. Porque ocorre dentro deles uma questão chamada atrito, conflito de realidades. Realidade, porque eu tenho a minha realidade dentro dos meus conceitos, já está concretizado dentro de mim, as minhas crenças, de como que o mundo é, minha visão de mundo. E aí quando eu começo a entrar em contato com o mundo, eu começo a entrar em contato com outra realidade. A realidade das famílias, dos meus amigos, daqueles que eu convivo, e a realidade do mundo. E o mundo não é igual à minha família. Entende? Que o mundo, essa realidade do mundo, não é minha família. E por isso que dentro da PNL existe um pressuposto que diz: o mapa não é o território. O que é o mapa? O mapa é a minha construção, é o meu inconsciente. É a forma como eu vejo o mundo, é a minha visão do mundo. E o que é o território? É a realidade. E a realidade é a mesma para todos. Concordam? Nós tivemos agora no Brasil uma eleição, né, onde houveram 2 candidatos que disputaram, né, a presidência do país. Aquela disputa foi igual para todos. A forma como via aquela disputa que era diferente. Por exemplo, quem era, né, mais do Bolsonaro olhava e torcia para o Bolsonaro, via questões relacionadas com o Lula diferentes e tal. E quem torcia ou quem era a favor do outro candidato do Lula tinha o seu modo de pensar, o seu modo de agir, havia atrito, não havia atrito, enfim. Mas por quê? Porque cada um tinha uma visão. Porém, a política era igual para todos. A realidade era igual para todos. O que um fazia, o outro fazia, todos sabiam, porém a forma como eu via, como vocês viam, é que era diferente. Entendem? Então, na verdade, o território é igual para todos, os mapas é que são diferentes. Os mapas é que são diferentes. E o que é meu mapa? É a forma como construir. Então, quando a criança vai para o mundo, quando já está no processo adolescente, ele começa a conflituar com a realidade. E a realidade lá fora não vai ser igual à realidade dele. Não vai ser. O mundo é totalmente diferente. O mundo existe, o mundo ele não tem mamãe e papai. Tá? O mundo realmente um lugar onde há o jogo, né? Existe as relações humanas, são um jogo, né? A gente vai ver isso depois na nossa jornada, que a relação é um jogo. O mundo é um jogo, né? Ganha aquele que sabe jogar com melhor integridade. Aquele que não joga com integridade acaba sempre perdendo. Então o mundo é um jogo, e a forma como esse adolescente entra com toda essa carga de visão do mundo vai dizer se ele vai se conflituar mais ou conflituar menos. Se essa criança foi vacinada para o mundo ou não. O que é vacinar para o mundo? Preparar essa criança para o mundo, né? Como é que eu vacino uma criança para o mundo? Eu preparo ela para aquilo que vai receber. Eu treino ela. A criança precisa ser treinada para viver no mundo. Senão, se eu quero pegar essa criança e botar ela dentro de uma bolha, por exemplo, né? Eu vejo muito isso dentro das constelações familiares que eu faço. Se eu pego essa criança e boto dentro de uma bolha e protejo ela de todos os lados e não deixo que ela tenha acesso a nada, porque as coisas vão ferir essa criança, vai chegar uma hora que eu não vou poder segurar mais essa bolha. Essa bolha ela vai sair dessa bolha. Quando ela sai dessa bolha, ela vai ser como se fosse um coelhinho no meio dos leões ferozes. Entendeu? Ela vai sentir medo. Ela não vai saber lidar com as situações, ela não vai ter, sabe, esse entendimento, essa agilidade para poder lidar, a expertise não vai ter. Por quê? Ela teve proteção o tempo inteiro, não foi vacinada. Então é importante esse processo da vacinação. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque essa esfera, tá, da família, a esfera do eu, que é da família de origem, ela é muito, 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 muito importante para quem nós somos, e foi por causa dessas relações, dessa construção, que nós nos construímos quem nós somos. Gerson, mas eu tive um grande trauma quando eu tinha lá certa idade, relacionamento de casal, enfim, e isso pesou para mim, e eu sei que hoje as minhas questões, meus bloqueios são relacionados com esse trauma, foi de adulto. Gerson, mas não foi lá atrás, foi adulto. Sim, foi adulto. Mas você teve esse atrito contra adulto porque você não estava preparado para essa situação. E onde você se preparou para essa situação? Na família de origem, na tua construção, na grande escola. Metaforicamente, é como se a nossa família, esse movimento, essa fase da nossa vida, é como se fosse a nossa escola. A escola que prepara para a faculdade, por exemplo. Né? Então, existem escolas que são
mais tranquilas, ou são mais exigentes, são mais, né, preparo diferente, mais e menos. Nossa família é a mesma coisa. Se ela não nos preparar, nós não vamos saber lidar com o mundo. Então, sim, eu tenho traumas, eu tenho questões a ser resolvidas no mundo. Sim, tenho muitas questões. Ficaram muitas coisas pendentes aí para trás, né, Gerson? Sim, ficaram. Mas eu poderia ter lidado diferente com essas questões e talvez não tivesse ficado tão forte essas questões se eu estivesse vendo diferente, com uma visão diferente da minha realidade, eu saberia lidar diferente. Então, família de origem, pessoal, esse lugar é muito, muito importante. Certo? Por isso que as constelações familiares, e isso é muitas vezes, é a forma como as pessoas criticam a constelação familiar. Dizem assim, Gerson, mas constelação familiar, tudo vai para pai e mãe, tudo vai lá para a família, para a criança interior, tudo é trauma de criança, mas como é que é? Então, os culpados são os pais e as mães? Não, não são os culpados os pais e as mães. Os pais e as mães fizeram o que puderam. As coisas foram como foram, do jeito que foram. E mais no final da nossa live, a gente vai entender isso, tá? Que tudo está certo, está da forma correta, tudo que nós passamos foi porque nós precisávamos passar. E graças a Deus nós passamos por tudo isso, tá? Chegamos onde nós chegamos. Então, família de origem é modelo do mundo, tá? A relação com a minha família demonstra o modelo que eu tenho do mundo. Ponto. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, tá? Eu espero as pessoas chegando agora. Essa é a terceira live de aquecimento para a jornada Caminho da Águia. Nós vamos fazer dia 12 a 15, tá? Se esse conteúdo faz sentido para vocês, pessoal, deixa os coraçõezinhos ali para a gente entender que vocês estão entendendo, se faz sentido para vocês, tá? Pode colocar ali, se quiser convidar alguém também, tem um aviãozinho, deixa seu comentário. Eu já tenho uma pergunta aqui bem interessante, ó. Como que eu faço participar da jornada? Na minha bio tem o link da jornada, tá, pessoal? Vai ali, se cadastra, tá? Que ainda tem bastante, temos vagas e nós estamos ainda no processo de aquecimento. Dia 12 a 15 começam, tá? Então é só lá na minha bio e no link, tá ok? Aos inscritos já, né, que estão já se inscreveram na jornada, tá? Não esqueçam, um aviso importante, não esqueçam de responder a pesquisa que está lá na página de início, né, da jornada. Não esqueça de responder aquela pesquisa é importante para a gente preparar, modular da melhor forma, levar da melhor forma possível o conteúdo para vocês na jornada, tá? Serão 3 dias fantásticos, serão 4 dias, 4 lives, né? Aliás, não serão lives, né? Serão 4 aulas ao vivo, tá? Ao vivo, onde a gente vai interagir, a gente vai fazer perguntas, vocês vão poder interagir comigo, então vai ser um movimento bem importante, vai ficar gravado também, você poderia ver depois, quem não puder ver no dia. Então quem é inscrito, né, quiser deixar aí, já sou águia, pode deixar. Não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, é importante, para que as informações estão indo por lá. Tá, o link também está lá na página inicial do cadastro e responder as pesquisas, tá bom? Mas vamos lá. E aí, Gerson, e como que funciona? E por e qual é a relação, então, tá, da minha família de origem com as minhas relações afetivas? Olha só, relações afetivas, ela está em outra esfera. Esfera do eu é a esfera família de origem, sintomas e doenças, amor próprio. A segunda esfera é a esfera das relações, que nessa esfera estão relacionados com sexualidade, relações afetivas e família atual. E a terceira esfera, que é tão importante quanto, é a esfera do trabalho, que é a profissão, prosperidade e dinheiro. Todas essas 3 esferas estão interconectadas, todas estão interconectadas. Então, quer dizer que o trabalho também tem relação com a família de origem. Entende? Que o trabalho, o meu profissional, minha prosperidade, meu dinheiro também tem relação com a minha esfera das relações, com a forma como eu lido com a minha família atual, com a minha sexualidade, com as minhas relações afetivas. Então, há uma interconexão, porque essas 3 esferas são a construção do desenvolvimento humano. Eu parto da minha vida, eu caminho, tá,
eu flutuo por todas essas três esferas durante a minha vida. Cada uma na sua fase. O momento que eu estou na esfera do eu, depois eu passo para as relações, geralmente na adolescência, e em algum momento eu entro na esfera do trabalho. Então eu navego, flutuo por essas três esferas. São bem importantes. E as relações afetivas, elas estão na segunda esfera, que é a esfera das relações. E quais são as minhas relações afetivas? São as amizades, né? Minha relação com as amizades, relacionamento de casal, construção da família atual e maternidade e paternidade. Relações afetivas são todas as minhas relações onde eu crio algum tipo de vínculo afetivo. Amizades, relacionamento de casal, maternidade, paternidade, ou seja, minha visão de filho, minha visão de filha, minha visão de mãe, minha visão de pai, está relacionado diretamente com o quê? Com essa esfera, a esfera das relações. Essa esfera que a gente vai estudar detalhadamente dentro da nossa jornada, tá? Inclusive a gente vai fazer vários exercícios relacionados com isso, né? É bem interessante. Então as minhas relações, tá? O mundo das relações está diretamente ligado com o quê? Com a minha representação interna personalizada do mundo. Que termo é esse, Gerson? Representação interna personalizada? Quer dizer então que eu tenho uma representação interna do mundo e vocês têm outra? Sim. E essa representação interna é como eu vejo o mundo e o que o mundo representa para mim. Como que as coisas representam para mim? Né? Qual é o significado disso? Qual é o significado daquilo outro? E esse é o momento, quando eu saio da minha família de origem, quando eu saio para o mundo, eu começo a interagir com o mundo e eu começo a precisar fazer escolhas. Tá? Então, esse é algo que a gente vai estudar bastante também no nosso curso, tá? No nosso treinamento, mais no final do ano, que é o treinamento Vida de Águia. O que acontece? Eu preciso me relacionar com o mundo. Então, tudo que eu vejo no mundo, tudo que eu entro em contato, antes de dizer sim ou não, antes de querer ou não aquilo, eu consulto o que aquilo significa para mim. Tá? O que aquilo significa para mim? Qual é a importância daquilo para mim? Qual é o sentimento que está por trás daquilo ali? Isso é a representação interna, isso é a construção do nosso mapa, tá? Meu mapa. Então, quando eu recebo um input de entrada, uma informação de entrada, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu recebo uma informação chamada dinheiro está aqui, ó. Antes de dizer, entender o que é, de aceitar ou não esse dinheiro, uma oportunidade de ganhar dinheiro, está aqui, ó. Antes de dizer sim ou não para isso aqui, eu faço uma consulta. Por quê? Porque eu me relaciono com isso aqui, dinheiro, relaciono com prosperidade, com os homens, com as mulheres, com o trabalho, com minha vida. Eu me relaciono com tudo através de uma emoção. Existe uma emoção por trás de todas as relações, tá? Por quê? Porque as minhas relações primárias causaram uma emoção em relação a isso. Bingo! Então lá atrás houve uma relação e essa relação primária gerou, né, uma emoção. Então, se o meu pai não foi um bom pai, se o meu pai me abandonou, por exemplo, uma rejeição de pai, a minha relação com o meu pai lá atrás, no meu passado, gerou, esse abandono gerou um processo emocional de abandono. Então, dentro da minha mente inconsciente, pai está relacionado com o quê? Com abandono. Pai está relacionado com abandono. Então, quando eu entro em contato com algo relacionado com pai, para mim é abandono. Isso que eu vejo sempre, porque assim, ó, chega algum momento que nós homens vamos precisar passar por esse processo, né? A maioria passa. Então, e olha só que interessante, quando se eu tenho um processo de rejeição, abandono de pai, no momento em que eu incorporo essa identidade chamada pai, a representação interna de pai para mim é rejeição. E aí o que acontece? Eu começo a vivenciar uma emoção de rejeição dentro de mim. Isso explica muitas rejeições, isso explica o que é lealdade sistêmica, tá? Isso explica muitas rejeições de pais que rejeitaram seus filhos, que abandonaram de alguma forma, porque foram abandonados por seus pais também. Isso é lealdade, é dessa forma que acontece. Essa lealdade que acontece, isso passa geração por geração dessa forma. Então pode ser que venha um padrão lá de trás, e eu recebo epigeneticamente através de uma herança emocional, e para mim hoje,
isso representa dor. Maternidade representa dor, representa rejeição. E aí o que acontece? Eu não vou conseguir me relacionar direito com esse processo, tá bom? O que a gente precisa também? Probleminha aqui na luz. Quem faz ao vivo faz assim mesmo. Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui a luz aqui. Vamos lá, vamos sem a luz mesmo, então. Então o que acontece? Tudo na minha vida ela tem uma representação interna, tá? Então o caso do dinheiro, antes de dizer se eu quero ou não quero dinheiro, eu vou olhar para isso, eu vou consultar na minha história o que é dinheiro, tá? Se dinheiro foi, por exemplo, medo, se a minha família teve medo, por quê? Porque faltou dinheiro. Se lá atrás houve um processo de falta muito grande, e faltou dinheiro, e o dinheiro, e essa falta do dinheiro causou medo, eu vou ter muita dificuldade de lidar com o dinheiro hoje. Por quê? Porque o dinheiro representa que se eu perder esse dinheiro, ele vai dar medo. Então eu vou segurar esse dinheiro, não vou liberar esse dinheiro para nada. Eu vou guardar esse dinheiro de todas as formas, eu não vou investir, eu vou ser muito seguro com relação ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro traz medo para mim, tá? Em compensação, se o dinheiro causa dor, eu vou pegar o dinheiro e vou largar o dinheiro, né? Eu vou ganhar o dinheiro, vou soltar dinheiro. Então, muitas vezes, as compras compulsivas, né? De gastar, o gasto compulsivo está relacionado com isso, tá? O dinheiro tem que sair da minha mão, Por quê? Porque existe uma representação interna relacionada com o dinheiro, tá bom? Se a gente entender isso, a gente vai compreender, tá? Compreender por que as minhas relações afetivas estão relacionadas com a família de origem. Porque existe uma representação interna relacionada com afeição. Com afeição. Então, o que pode ser isso? Pode ser que muitas vezes a minha relação afetiva com alguém ou com algo seja uma relação de compensação. Sim, de compensação. Por quê? Porque às vezes me relacionar com alguém, tá? Me relacionar com alguém, isso faz com que... Só um minutinho, pessoal. Vou arrumar aqui a luz. Me relacionar com alguém é por uma necessidade. Antes de haver a relação de duas pessoas, há o quê? A relação de dois sistemas. Eu entro com o meu sistema, ela entra com o sistema dela, nós nos unimos e nós formamos um terceiro sistema, ou seja, é A, B e C. Muitas vezes essa união é uma união de compensação. Eu preciso de algo que ela tem sobrando. O meu sistema precisa de algo que o sistema dela tem sobrando. Então acontece quando há essa união, há esse acoplamento de duas necessidades. Necessidade de ganhar, necessidade de dar. Então há uma conexão, né? E esse modelo, né, que é formado, o sistema atual, formado pelo A e pelo B, está relacionado com a forma com que o meu sistema precisa, né? Com o que o meu sistema precisa. Então, existe uma representação interna também do que é homem, do que é mulher, do que é amor, do que é sexualidade. Sim, existe uma representação interna de tudo isso, tá? E muitas vezes a minha relação é uma relação de compensações. Compensações. E por isso que às vezes eu tenho meus limites dentro da minha relação de casal. Por isso que às vezes eu espero que a minha esposa, que meu esposo, que a minha namorada, que a minha companheira, que meu companheiro, eles façam aquilo que eu quero que eles façam. Que eu preciso que eles façam. Porque é uma necessidade minha, tá? Mas não é uma necessidade dele. Entende? Que às vezes o que eu espero dele, que eu espero da relação, o que eu espero, por exemplo, das amizades, e às vezes acontece assim, era minha melhor amiga, meu melhor amigo, de repente nós brigamos e agora não somos mais os melhores amigos. Peraí, mas se é melhor amigo, não tem como terminar. Não é mesmo? Porque na realidade, aquela conexão de amigos, que ela é na verdade uma união de compensação. O que ele me traz, me coloca num estado emocional muito bom, e é um bom lugar, adoro ficar do lado. Por isso que a gente gosta mais de uma pessoa do que de outra. Eu gosto muito de ficar com aquela pessoa, gosto menos de ficar com aquela outra pessoa. Por quê? Porque aquela característica daquele primeira pessoa, ela nos coloca num estado emocional muito legal. Um estado emocional que eu estou precisando, que eu estou buscando,
Entendeu? Então, as nossas relações, elas são baseadas na representação interna do que funciona as identidades. Então, relacionamento de casal, para mim, tem uma identidade, uma representação interna, que é qual? O casamento, relacionamento de casal de quem? Dos meus pais. Maternidade, para mim, tem uma cara. Qual que é a cara? A maternidade que veio da minha mãe. Paternidade tem uma cara, da cara que vem do meu pai. Então, as nossas relações afetivas estão diretamente conectadas, relacionadas com a nossa família de origem. E, inclusive, a nossa relação com a nossa vida também está relacionada com isso, tá? Com o quê? Com a nossa família de origem. Está relacionado com a nossa base, com a nossa construção, com aquilo que eu me tornei, com a minha representação interna personalizada, que eu tenho a minha própria, do mundo. Então eu me relaciono com o mundo conforme a minha visão, eu vou ter relacionamento de casal conforme a minha visão, e muitas vezes no relacionamento de casal, se a gente entender isso, a gente consegue ver os padrões que nós estamos seguindo, muitas vezes padrões iguais dos nossos pais, padrões iguais das nossas mães, né? Nós estamos vendo padrões que nós seguimos em vários relacionamentos anteriores, e muitos deles são fugas, né? São apegos. A forma de lidar está totalmente relacionada com aquilo que eu busco, com aquilo que eu quero, que eu pego, né? Com aquilo que eu procuro, tá bom? Então e sempre será muito importante entender que essa relação é muito, muito, muito próxima, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar, pode colocar aí nos comentários, tá? Olha só, uma pergunta da Kátia. Quando uma pessoa tem pavor de relacionamento? Eu vejo isso todos os dias, tá, Kátia? Todos os dias eu vejo a situação. Pessoas que não querem se relacionar ou que não conseguem se relacionar. Se relacionam com a pessoa e durante a primeira situação já estão indo embora. Pessoas que não querem, por exemplo, não querem ter filhos. A gravidez é uma dor, a gravidez é um medo da gravidez. Por quê? Porque relacionamento de casal, para quem tem pavor de relacionamento, está relacionado com o relacionamento dos pais. E quando há dor lá atrás, quando há confusão, quando há sofrimento, principalmente nesse lugar chamado relacionamento de pai e mãe, que é a nossa base, que é a nossa construção, lembra no começo da nossa live? Nossa construção vem de lá. Quando essa construção, a dor, e aí o que acontece? Quando há dor nessa relação, os filhos sempre vão entrar nessa história, eles vão assumir as dores. Nós carregamos para a nossa vida, lembra da construção? Nós construímos uma identidade, uma representação do relacionamento de casal com dor, com sofrimento, com traição muitas vezes do pai, né? Ou muitas vezes da mãe também, né? Não podemos generalizar. Então, traição. E aí o que acontece? Quando eu tenho a possibilidade de me relacionar com alguém ou com alguma situação, quando eu olho para isso, eu olho para trás, vejo a dor, vejo a confusão, e eu falo assim, não quero isso para mim. Isso não é bom. Entende que o fato, a oportunidade de se relacionar já gera uma representação, um estado emocional ruim, e o que a gente faz? A gente foge disso. A gente foge desse estado ruim. Muitas vezes tem pessoas que fogem da felicidade, às vezes que fogem do amor, entendeu? Por quê? Porque o amor, a felicidade tem relacionado com isso, com aquilo outro, tem uma representação, né? Tem uma conexão com algo que não aconteceu, tá? Tem uma pergunta aqui, uma informação da Regiane. Já passei por isso e mesmo sem conhecer a constelação na época, eu dizia que não queria filhos por causa dos meus pais. Entende? E olha só como interessante. E toda essa construção que eu estou falando para vocês, ela não está na minha mente consciente, tá? Não está na mente consciente. Ela está no meu inconsciente. É uma construção, uma configuração que eu fui configurando através dos represamentos emocionais. Vou represando, e muitas vezes eu posso chegar hoje e dizer assim, não, tá tudo certo. Os relacionamentos dos meus pais não deixaram nada, nenhum trauma dentro de mim, tudo certo. Só que aquilo que não foi resolvido, sozinho não se resolve. Se eu não limpar, sozinho não vai se limpar. Então, acontece que inconscientemente vai vindo represamento emocional, emoção em cima de emoção, e quando vê eu tomo uma posição. Minha posição é, não quero.
Só que conscientemente eu sei, houve realmente dor lá atrás e eu como filho sofri. Se eu sofri com meu pai e com a minha mãe, e aí dentro de mim que eu viro uma crença que filho sofre. Filho sofre. E o que acontece? Eu não vou dar um jeito de conscientemente não querer filho também. Não quero ser pai porque filho sofre, mas eu nem cogito a possibilidade de que eu vá fazer diferente. Entendem? Eu posso fazer diferente, eu tenho oportunidade de fazer diferente. Se eu entender, eu posso fazer diferente. Quando eu não entendo, eu sigo o padrão. Eu não tenho livre-arbítrio, efeito de manada. Eu faço como todos fazem, lealdade sistêmica. Tá? Agora, se eu entendo, eu já começo a ver diferente e começo a perceber, não, peraí, aconteceu sim, eu sofri, meus irmãos sofreram, passaram dificuldades porque o pai abandonou, tá, mas não é um determinismo, não quer dizer que o meu filho, os meus netos vão sofrer, então eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente, tá? E olha só que interessante, tem mais um depoimento ali, ó. Eu fui muito rejeitada pelos meus pais. E esse é um tema bem... Isso daria tema para uma live, tá? E nós vamos falar bastante disso na próxima live, que é a relação do despertar espiritual. Como chegar lá no despertar espiritual. A rejeição dos pais, e quando eu falo isso, pode ser uma rejeição, um abandono físico, pode ser também um abandono emocional. Se às vezes meus pais não tiveram tempo, porque estavam preocupados com outras coisas, de me dar aquilo que eu precisava. Quando há esse abandono, essa rejeição, tá? Ou qualquer outra situação familiar, eu perco dentro de mim, pessoal, a força de vida. Tá? E o que é a força de vida? A vida a gente vê que é o conjunto dos meus hábitos. Tudo que aconteceu comigo criou a minha vida. Minha vida é desse jeito. Né? Se eu tenho muitos hábitos de tristeza, minha vida é uma vida triste. Se eu tenho muitos hábitos de doença, a minha vida é uma vida doente. Né? Por quê? Porque eu construí hábitos de doença, minha vida virou uma vida doente. Mas tem algo muito importante que não tem como a gente explicar. Porque é algo... É o fluido da vida, tá? É algo que gera a vida que nós conhecemos, né? Que tira do inanimado e passa para o animado, né? Que é o supra, que é a vitalidade, né? O que é a vitalidade? É a capacidade de viver. A capacidade que os seres têm de viver. Tanto os seres humanos, como os vegetais, os animais, os minerais. Capacidade de viver. Capacidade de se desenvolver. Vitalidade está relacionada com a capacidade de viver, de se desenvolver, força vital, vigor. Essa vitalidade é a conexão com o nosso antepassado. Essa vitalidade, eu não ganhei, eu não consigo comprar vitalidade. Tá? Eu consigo comprar qualquer coisa, mesmo menos vitalidade. Eu preciso ser gerado. Isso é gerado por quem? Pela minha linhagem, pelos meus antepassados. Então essa minha vitalidade, ela vem lá de trás. Todos os meus antepassados vem vindo, antepassado por antepassado, vindo até chegar a mim. Então, ela chega a mim através de onde? Dos meus pais, né? Através do meu pai e da minha mãe. Essa fonte da minha vida é meu pai e minha mãe. E é deles que eu recebo a força de vida. Força de vida, que faz com que eu me relacione no mundo através dessa força de vida. Essa força de vida vai gerar os meus hábitos, minha vida, né? E vai construir aquilo que eu sou. Então, e essa força de vida é emocional. Então, se nesse bloqueio, nesse rompimento, houve dor, tristeza, né, conceitos, né, negativos em relação à vida, eu vou carregar isso na minha vida e a minha vida vai ser uma vida sem frutos, sem força, sem desenvolvimento, né? Uma vida sem capacidade. Tá bom? Está relacionado diretamente com quem também? Com a minha família de origem. Tem mais uma perguntinha aqui. E se meus pais eram um exemplo de relacionamento, eu busco algo assim, mas não encontro. Olha só, e é crença, tá? Isso é crença. Se houve nos meus pais olha só, se houve nos meus pais um modelo de relacionamento, um bom modelo de relacionamento de casal para mim é isso, tá? Relacionamento de casal é isso, né? A minha representação interna de relacionamento é isso. Ou seja, o modelo de relacionamento é com esse formato. Ou seja, eu nivelei por cima, tá? Só que o mundo não é meu. Eu não consigo gerar o meu mundo. Eu consigo o meu mundo interno, o mundo externo não. Então eu começo a procurar no mundo aquilo, o formato que eu quero.
tá? Só que eu nivelei por cima isso, e o mundo não vai ser assim, eu preciso construir uma relação. Minha relação é construída, tá? Não existe uma relação pronta, eu não vou conseguir encontrar uma pessoa, essa pessoa ser a pessoa perfeita. Eu preciso encontrar essa pessoa, a gente precisa entender quem nós somos, nos entendermos, vermos qual é a necessidade um do outro, e a partir daí nós construímos uma relação perfeita, ou uma relação mais perfeita possível, quando há o entendimento e a disponibilidade de cada um. Então, uma relação, e pode ter certeza, tá? A relação dos pais, dos teus pais, essa pessoa perfeita, ela não foi uma relação por acaso, eles tornaram essa relação perfeita. Então, se eles tornaram perfeita, é uma construção. Então, eu posso construir também uma relação perfeita. Eu só não posso parametrizar por cima e achar que eu vou encontrar tudo perfeito. Não, eu preciso construir. E assim como, por exemplo, se eu cresci num ambiente onde os homens são muito fortes fisicamente, né? Por quê? Porque eles trabalham muito duro, né? Não quer dizer que eu posso ter uma predisposição genética, mas não quer dizer que eu vou crescer, se eu não fizer nada, vou crescer um homem forte, né? Com musculoso. Não. Eu vou ter que fazer alguma atividade para crescer, construir. Eu tenho uma genética, uma predisposição para poder crescer, que eu herdei do meu pai, geneticamente. Entende? Porém, isso vai ser fortalecido, vai ser construído em cima o quê? Dos meus atos, da minha possibilidade, daquilo que eu quero fazer. E isso está relacionado com a representação que eu entendo disso, tá? Vamos ler mais uma perguntinha aqui, pessoal. Olha só que interessante. Vamos ver aqui. Ó. Filho sofre, pensava assim, por isso demorava para ter minha filha. E hoje vejo que foi a melhor coisa que eu podia ter feito, depois que mudei o pensamento de que podia fazer diferente. Perfeito. Vocês estão entendendo? As pessoas pensam assim, tá, mas como é que eu vou mudar? Como é que eu vou mudar como é que eu vou transformar a minha vida? Como é que eu vou ter possibilidades? Se eu tenho crenças, limites e bloqueios relacionados com a minha história e a minha representação interna, meu mundo, minha visão do mundo, ele é construído desse jeito, eu estou predestinado agora a sofrer o resto da minha vida dessa forma? Não. Eu posso mudar essa história quando eu começo a ampliar a minha visão, mudar a minha visão de mundo. Tá? O que a gente vai fazer, pessoal, no nossa jornada Caminho da Águia, é uma expansão de consciência. É um entendimento vivencial, muitas vezes, do que como as coisas estão e como as coisas podem ficar. Eu posso transformar a minha vida. Eu posso mudar os meus conceitos, principalmente quando eu tenho o entendimento de por que as coisas são como são. Tá? A pessoa me diz assim, Gerson, você é constelador familiar. Você acha que a constelação familiar resolve tudo? Eu entendo que constelação familiar é 50% da cura, 50% do movimento. Os outros 50% é a consciência. Outros 50% é o conhecimento, é o entendimento. Por isso que no meu método de constelação familiar, eu tenho meu método próprio, tá? E se alguém já se constelou com outro, as pessoas falam isso para mim, constelaram com outros consteladores, vão constelar, por exemplo, comigo, no meu método de constelação, né? O meu método é muito didático e eu entrego muito conhecimento, muito conteúdo. Por quê? Porque eu sei e eu entendo, tá, que nós podemos mudar a nossa vida. Eu entendo que nós temos o direito de mudar a nossa vida. E se eu trouxer vocês para o movimento sistêmico, fenomenológico, constelação familiar, vão haver movimentos do campo, com certeza vão haver, né? O campo vai caminhar, né, para o movimento de solução, porque é natural dele, por natureza ele sempre vai tentar solucionar. Porém, a forma como vocês veem esse movimento, entender esse movimento, vai fazer com que vocês se comportem diferente depois. Então é um processo de expansão de consciência, né? É uma intervenção sistêmica. Então o meu formato de constelação é uma intervenção sistêmica. Por isso que os resultados são tão rápidos e as pessoas conseguem ver movimentos de vida mudar muito rapidamente. Porque é um processo. Eu entendi isso, incorporo isso dentro, e também a minha visão dentro da PNL, né, dessa questão de reprogramação, né, neural, de que a gente precisa ter acesso ao conhecimento. Tá? Pessoas me perguntaram, Gerson, nós vamos fazer uma jornada, muitas vezes os águias que se inscreveram, né, na jornada Caminho da Águia, nós vamos fazer uma jornada, e será que em 4 aulas eu já vou conseguir mudar alguma coisa na minha vida? Eu entendo que sim, vão mudar muitas coisas, porque serão uma semana intensa de exercícios e muito conhecimento.
muito conhecimento, muitas coisas vão ser feitas. Então é uma imersão num processo detalhado e sistematizado, um conhecimento progressivo e sistematizado que faz com que você vá construindo uma nova possibilidade, uma nova visão da tua vida. Então quando você sai de uma imersão como essa, que vai ser a nossa imersão da jornada Caminho da Águia, você sai com uma visão diferenciada da tua vida. Você entra de um jeito e sai de outro jeito. Como se entrasse numa máquina onde você ressignificasse muitas coisas da sua vida através do entendimento e você sai dali com uma nova visão. Então sim, você consegue se transformar através do conhecimento. 50% dos movimentos de cura, de ascensão, de despertar espiritual fazem parte do entendimento do conhecimento, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente está chegando no final da nossa live, tá? Mas espero que tenha ficado claro para vocês que é muito importante a nossa essa conexão com a nossa família de origem, tá? E tá, Gerson, mas minha infância foi boa e eu tive um problema com a família de origem quando eu fui adulto já, né? Lá com 20 e poucos anos, houve alguma situação lá, eu rompi com a minha família de origem. Tá tudo certo, né? Se a construção foi boa, né? Agora não tem problema eu romper com a família de origem, tá tudo certo, né? Não tá certo. Não tá certo, sabe por quê? Porque essa vitalidade, esse fluido, esse fluxo de vida que vem dos nossos antepassados é um fluxo sistêmico, tá? Quando você rompe com a tua família de origem depois de adulto, você está exatamente cortando esse fluxo. Você está lá saindo dessa esfera do pai e da mãe e ficando sozinho. É uma exclusão. Você está se excluindo. Então você perde a fonte da tua vida. Mesmo adulto, a gente pode fazer esse movimento de perder a fonte da vida. E da mesma forma, a gente pode se reconectar, tá? A reconexão pode ser quanto adulto, né? Pessoas me perguntam, Gerson, eu tive um abandono de pai, agora o que eu faço? Meu pai já nunca mais ouvi meu pai, nem conheço meu pai. Como é que eu vou fazer agora? Estou sendo meio masculino, né? Estou potencializado, sou um homem, estou potencializado na esfera da mãe, no campo da mãe, estou muito feminino, meu masculino está fraco. O que eu vou fazer agora? Eu nem conheço mais meu pai. Esse movimento é um movimento nosso, nós temos o direito de nos reconectar. É um movimento totalmente de alma, tá? É um movimento de entendimento. Isso eu ensino bastante dentro dos meus cursos, de como fazer essa reconexão. Eu posso tomar a posse da minha vida. Pessoal, nós podemos ser o que nós queremos. Um outro pressuposto da PNL diz, se alguém foi, eu também posso ser. Então eu posso me tornar qualquer coisa. Eu posso me tornar através dos meus mindsets, tá? Que é um capítulo à parte, né? Mindset, essa mentalidade de vida, é um capítulo à parte do nosso curso, né? Que quando a gente vai ter no final do ano, né? Do nosso curso, né? Do nosso treinamento, Vida de Águia. Quando eu consigo entender, quando eu consigo compreender, tá? Que tudo o que aconteceu foi o que aconteceu, não tinha como ser diferente, e eu consigo, e esse é um movimento de liberação, quando eu consigo me conectar com tudo o que aconteceu, entender o que aconteceu, entender, pessoal, que tudo o que aconteceu foi a melhor coisa que pode ter acontecido com a gente. Ah, Gerson, mas houve dor, houve sofrimento, como é que isso foi bom para mim? Se a gente pensar que nós só estamos aqui hoje por causa de toda essa história que aconteceu, a gente vai ver que se a gente tivesse tido muita facilidade lá atrás, possivelmente nós não estaríamos na busca que nós estamos hoje. Nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje. Sabe? Como a gente vê, muitas crianças tiveram muitas facilidades, se perderam na vida. Não sabem levar a vida. Com depressões, se suicidam, entende? Por quê? Porque não foram vacinadas. Então, por pior que tenha sido a nossa história, e esse é o movimento de reconectar com pai e mãe, por pior que tenha sido a nossa história, foi a melhor história que nós podemos ter. Bert Hellinger pregava isso, e a ciência das constelações, essa ciência Hellinger, a ciência das relações, ela é taxativa nisso. Eu só consigo me reconectar com a minha fonte quando eu entendo que tudo o que aconteceu foi do jeito que tinha que ser. E aí quando eu faço isso, eu alivio eu alivio dentro de mim, tá? Alivio as dores, alivio o julgamento, alivio essas predisposições, né, de derrota, né, inconsequentes, e eu trago para mim amor. Essa reconexão é uma reconexão do amor, tá, pessoal?
Então, nossa família de origem, sim, está relacionada com nossos relacionamentos afetivos e com toda a nossa vida, com todas as áreas da nossa vida. A nossa família de origem, essa construção de quem eu sou hoje, define o que é a minha vida, né? Que é o conjunto dos meus hábitos, e define também a força da minha vitalidade, a minha força de vida, né? Então, vamos olhar para isso, vamos olhar para a nossa família de origem, vamos entender o que eles são, e todas as dores e tudo que aconteceu lá atrás, entender que foi como foi da melhor forma possível. Tá bem, pessoal? Gratidão a vocês, terminamos a nossa terceira live, semana que vem vai ser a última live de aquecimento, a gente vai falar sobre o despertar espiritual, bem importante, vou dar várias dicas, tá? O despertar espiritual faz parte do nosso treinamento também, e aos águias que já estão inscritos lá na jornada, não esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp, de responder a entrevista, né? A pesquisa, responder a pesquisa, e pode deixar os comentários lá no WhatsApp. Essa live vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube também. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar as perguntas lá, que eu respondo lá pela rede social, tá bom? Gratidão pela presença de todos, vejo vocês na terça-feira. Fiquem bem e uma boa semana para todos. Até mais!